ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo nesta semana desta mensagem e de forma especial nesse domingo, Dia das Mães, que Deus possa falar ao nosso coração. Estava refletindo sobre a situação que estamos vivendo como Brasil e os nossos últimos acontecimentos nos questionam muitas coisas. A questão das crianças em Santa Catarina, da situação do Rio de Janeiro, dos bandidos, situação de jovens, mulheres, tanta gente passando por tantas situações bem difíceis. E aí fiquei pensando, quando acontece, quando há uma reação, a gente também temos as nossas reações. A primeira reação é julgar. Principalmente se aconteceu algo bem estranho, a gente julga, não adianta. Mas a nossa segunda reação é realmente uma tristeza pela perda, é uma tristeza ver crianças, jovens e adultos sofrendo por essa situação. E aí temos uma terceira reação, que é ter piedade, de lamentar toda essa situação. Mas aí existe uma quarta reação, que essa é aquela que nos faz refletir. E a pergunta é: como está a nossa casa? Será que estamos esquecendo o nosso papel de ser família, de manter a nossa família no caminho certo? Sabe o que mais me impressionou essa semana? Foi um relato, um depoimento daquele jovem que matou as crianças e as profs lá em Santa Catarina. Olha o depoimento que eu li. Era um rapaz problemático, mas dentro da normalidade. Ele vinha enfrentando bullying na escola, vinha maltratando alguns animais e era muito introspectivo. É aquele perfil que não é mais incomum. Gostava de jogos online, alguns com violência, tinha alguns problemas dentro de casa, inclusive não queria ir mais para a escola. Era de uma família humilde, era trabalhador, e aí o relato diz que ele tinha 11 mil reais em espécie guardado em casa, porque recebia o seu salário e não gastava, guardava em casa. O que me impressionou é que ele era um menino problemático dentro da normalidade. É aquele perfil que não é mais incomum. É impressionante isto. E aí hoje queremos falar sobre o Dia das Mães, que é um dia que é todo dia, mas também fiquei pensando que há muitas mulheres que não são mães, ou por opção ou porque Deus não permitiu. Mas todos nós, mulheres, homens, todos nós somos filhos. E muitas vezes nós não entendemos esse ser mãe. Será um sentimento? Será uma missão? Será uma vocação? É interessante que é um sentimento que ao mesmo tempo que é rigorosa, é flexível, ao mesmo tempo que segura, solta, que protege, envia, que repreende, incentiva, que é brava e calma. É um sentimento que somente Deus conhece, porque foi Ele quem criou. Encontrar uma palavra para definir? Isso é muito fácil. Porque mãe está sempre certa. Feliz aquele que aceita. É interessante a mãe porque é uma mistura de ousadia e coragem com medrosa e temerosa. Orgulho com humildade, forte e fraca. E a palavra sentimento quer dizer experimentar, perceber, prever. Então, é a capacidade de uma mãe de dizer, de repreender e dizer que vai doer mais nela do que em nós. Por isso eu digo, não tente entender a tua mãe, não é possível. Obedece, que é melhor. Não quero colocar a responsabilidade sobre as mães, sobre as mulheres, por mais que sabemos que a mulher é o esteio, é o apoio da família.
quero falar sobre família nesse Dia das Mães. E a pergunta é: o que faz uma família se manter no caminho correto? É simples e ao mesmo tempo complicado, porque é colocando as coisas de Deus em prática. Por isso eu queria compartilhar uma palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Palavra que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e lá encontramos a relação de Timóteo com a sua mãe e com a sua avó. Lemos: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Depois de uma oração em que Paulo agradece pela vida de Timóteo, Paulo nos dá um conselho para entendermos como colocar as coisas de Deus na nossa vida diária, dentro da nossa casa e em nós. A palavra é sempre a mesma: agradecer. Agradecer a Deus, a quem sempre conheceu. Diz o apóstolo Paulo e fala a Timóteo e fala a nós. Nós temos que aprender a agradecer a Deus. Quando se aprende a agradecer a Deus sobre todas as coisas, sabemos que a nossa vida depende única e exclusivamente desse Deus. Quando a gente agradece as pessoas, agradece as coisas, a gente está dizendo assim: obrigado, Senhor, porque tu permitiu isso na minha vida. E aí a pergunta é: agradecer é a definição. Então a pergunta é: como ser grato? Ou seja, é colocando esses conselhos em prática, esses exemplos. E como ser grato? Servindo em primeiro lugar. Servir e não ser servido. De que forma? Com uma consciência pura. Ou seja, fazer aquilo que está ao alcance, fazer bem feito, fazer com dedicação e sempre sem cessar. Existem às vezes algumas pausas na vida, algumas pausas em situações que passamos, mas não parar. Então, servir de consciência pura, sem cessar. E aí Paulo continua dizendo que para agradecer tem que ser sempre lembrando, ou seja, cuidando daquele ensino, nas orações, sempre lembrando que fomos ensinados alguma vez, então aprender a servir também. De outra forma, Paulo diz de estarmos juntos, ou seja, em comunhão, de nos vermos. Hoje ainda estamos um pouco afastados por causa dessa pandemia, mas como é bom quando a gente consegue se ver, como a gente consegue conversar, como é bom quando a gente consegue transbordar de alegria, como o apóstolo Paulo diz, quando estamos juntos. E aí, enfim, ele diz, recordando, viver a prática, aquilo que foi ensinado. E de que forma? Guardando a fé sem fingimento. Uma fé real, uma fé verdadeira. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz para deixar pela fé que o Espírito Santo habite em nós, para que a gente possa permitir isso, que Deus venha habitar em nós. Porque a nossa missão é testemunhar para que isso vá de geração em geração. Não posso pensar em mim, não posso pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar na geração que virá depois. Por isso, testemunhar o que Deus está fazendo em nós, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja. De que forma? De forma piedosa. Viver piedosamente é colocar-se no lugar do outro. Se nós nos colocássemos, melhor, se todo ser humano se colocasse no lugar do outro, o mundo seria diferente. Eu pararia de pensar só em mim e pensaria nos outros. Quando eu começo a pensar nos outros, isso Deus chama de amor. E não existe maior exemplo de amor do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz morreu por amor a nós. Então, viver piedosamente é viver o amor de Cristo em favor do outro. Deus diz: servir, lembrar, estar junto, recordar, viver piedosamente. Mas Paulo fala a Timóteo. Eu acredito que Timóteo também estava meio desanimado, como diz, eu quero me alegrar contigo porque eu sei que das tuas lágrimas. Viver piedosamente
em gratidão, é que o apóstolo Paulo fala a Timóteo nos versículos 6 e versículo 7, que diz assim: por essa razão, pois, te admoesto, ou seja, censurar, repreender, aconselhar, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz, eu te admoesto. Paulo aqui está repreendendo, aconselhando. Paulo não está passando a mão sobre a cabeça de Timóteo, está dizendo assim, ó Timóteo, acorda, vai, para que torne a viver o dom que Deus te deu. Olha o desafio que Deus nos dá. Deus nos repreende, para que o dom que há em nós, a gente coloque ele a viver novamente, porque Deus não nos dá o espírito de covardia, mas nos dá poder, amor e moderação. Poder é o que vem de Deus, é a ação do Espírito sobre as nossas vidas. Amor é o ato piedoso, onde a gente se coloca no lugar do outro. E moderação é ter equilibrado, é ter a palavra certa, é ter o espírito certo, é ter o jeito certo de fazer as coisas. Meu irmão, minha irmã, nas mães, nós encontramos essas virtudes de Deus, amor, poder e moderação. Ah, e tem. Mas, como família, vamos mostrar o caminho certo de Deus aos nossos. E não vamos nos acovardar diante de um mundo tão perdido. E vamos fazer isso de forma piedosa. Queria desejar um abençoado Dia das Mães, um abençoado Dia da Família, que a gente possa ter uma semana abençoada, vivendo essa forma piedosa que Deus nos desafiou. Por isso, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.